Olá, amigos do canal Xiaomasa, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Viemos para mais uma edição do seu Jornal do Masa. E se vocês quiserem e puderem, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar um like, um joinha, um comentário e acionar o sininho das notificações. Tudo isso ajuda o canal a crescer. Muito obrigado. Pessoal, nós viemos para mais uma edição do Jornal do Masa Especial Ciências e nós vamos fazer uma reportagem da super interessante, fresquinha, a do mês de agosto de 2021, edição 430, com especial sobre o carro elétrico. Porém, o nosso primeiro trabalho com a revista já começa com o primeiro texto especial, aquele que foi feito pelo Salvador Nogueira. Vejam, naquela sessão que é mensal, essencial, uma opinião. Voo espacial privado. As grandes navegações do século XXI. Vocês que acompanham o Jornal do Masa, sobretudo o Jornal do Masa Especial Ciências, sabem que nós cobrimos extensamente os voos suborbitais mais recentes. Porém, nesta parte, na opinião de Salvador Nogueira, é claro que ele vai contar a história para que pudéssemos chegar a esses dois voos. O subtítulo, A Corrida entre Bezos e Branson, pode parecer um exercício fútil de vaidade tecnológica, mas o 14 bis também era, ele falando sobre o avião do Santos Dumont. Entenda, porque os voos turísticos são o primeiro passo para baratear e massificar as viagens espaciais. Aos olhos de parte do público, a corrida espacial particular entre Jeff Bezos e Richard Branson se reduziu a uma rinha egomaníaca de bilionários. Mas ela é potencialmente o início de uma revolução comparável às grandes navegações. Para entender por que é preciso rememorar o que aconteceu nos últimos 60 anos. A disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética durante a Guerra Fria não foi um esforço para desbravar uma nova fronteira. Foi mais do que isso, foi uma tentativa de demonstrar supremacia tecnológica com caráter bélico. Os mesmos foguetes que tinham a capacidade de pôr veículos em órbita eram o que deveriam transportar ogivas nucleares em caso de conflito aberto entre as duas potências. Então, o objetivo maior, pelo menos inicialmente, era desenvolver artefatos manobráveis para atingir o inimigo com bombas atômicas. O R-7, o primeiro míssil balístico intercontinental da história, desenvolvido pela União Soviética, foi também responsável pelo lançamento do Sputnik em 1957, no dia 4 de outubro, que inaugurou a era espacial. Num contexto em que foguetes são mais importantes por sua capacidade de transportar bombas, há uma preocupação mínima com o que acontece com eles depois que pousam. Isso criou uma distorção bizarra. A espaçonave foi por muito tempo o único meio de transporte descartável já criado pelo ser humano. Não é barato comprar um carro, menos ainda um avião. Mas o uso contínuo amortiza o custo inicial.
um Boeing ou um Airbus operam por décadas. Assim como começamos a entender por que a exploração espacial é tão cara. Você arca com os custos elevados de uma vasta mão de obra qualificada por anos a fio para produzir artesanalmente um único item, um foguete ou um jipinho robótico para explorar Marte, por exemplo, e então lançá-lo ao espaço, de onde não voltará. Para transformar espaçonaves em algo tão acessível quanto a aviação civil, a primeira meta é a reutilização. A segunda, que não existe sem a primeira, é aumentar a frequência das viagens. Jeff Bezos e Richard Branson começam a quebrar esses muros. Ou seja, utilizando a ideia da massificação da indústria automobilística e depois da indústria aeronáutica, eles estão inaugurando uma nova indústria, mas com uso comercial, o que não era feito até agora. E daí que está o ponto revolucionário. A NASA já tentou isso antes, com o famoso programa dos ônibus espaciais que operou entre 1981 e 2011, tendo feito 135 voos, perdido 2 ônibus, o Challenger e o Columbia, e a um custo de pelo menos $1 bilhão cada voo. Houve uma tentativa, a reutilização era fato, a confiabilidade nem tanto e o preço exorbitante. Uma flotilha de naves que decolavam com foguetes, pousavam como aviões e eram quase 100% reutilizáveis. O plano era tornar tudo sustentável financeiramente, realizando um voo por semana, 52 voos por ano. Este sempre foi o sonho. Nunca chegou nem próximo. É o que toda companhia aérea sabe. Avião no chão é avião dando prejuízo. Infelizmente não deu certo. A cadência de voo jamais chegou a 1 por semana. O recorde anual foram 9 voos num ano, o que dá menos de 1 por mês em 1985. Logo no ano seguinte, no início do ano, a explosão da Challenger. No começo do século XXI, ficou claro que seria preciso encontrar um caminho diferente para resolver esse problema. Em 1996, o empresário Peter Diamandis criou o Prêmio X, que daria $10 milhões a quem primeiro conseguisse levar o peso de 2 pessoas até a borda do espaço por 2 vezes no prazo de 2 semanas com o mesmo veículo. Prêmios em dinheiro por avanços tecnológicos moveram os primórdios da aviação no século XX. A ideia era imitar esse método com os foguetes. Demorou 8 anos, mas Burt Rutan e a empresa Scaled Composites, financiada pelo bilionário Paul Allen, um dos fundadores da Microsoft, ao lado do Bill Gates, conquistaram a bolada em 2004 com um avião-foguete chamado Spaceship One. Em seguida, Richard Branson fechou um contrato com a Scaled para criar a Virgin Galactic, licenciando a tecnologia original e desenvolvendo um novo veículo mais capaz, a Spaceship Two. E foi a Spaceship Two que levou o bilionário ao espaço. Nós vamos ficar por aqui com essa primeira parte da reportagem. Haverá uma segunda, evidentemente, e aí, durante o mês, nós vamos aproveitando a super interessante e fazendo
mais matérias. Um grande abraço, fiquem bem, continuem prestigiando tanto o Jornal do Masa quanto o Jornal do Masa Especial Ciências. Um grande abraço, fiquem bem, tudo de bom, até a próxima. Tchau, gente!